Todos bem-vindos. Vamos adorar o nosso Deus com louvores. Posso não tá me vendo, não? Laia, 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 laia. Senhor, obrigado por tudo que tem feito por mim. Minha vida eu te entrego, pois sei que és o início e o fim. Laia, laia, Senhor, obrigado por me mostrar a face do amor. Eu quero estar contigo na alegria ou na dor. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados para que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti. Jesus me levou perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti. Jesus me levou. Laia, 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 laia. Preciso agradecer pela cruz que Jesus carregou, tirando os meus pecados para que eu pudesse viver perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti. Jesus me levou perto de ti, bem perto de ti, Senhor, pra perto de ti. Jesus me levou. Laia, 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 por tanto amor me ponho a cantar, abro o coração e Deus vem me ajudar. Como um sonho, como um pássaro a voar, sinto que estou livre, pronto pra recomeçar. Me mostra o caminho, seguirei seguro, servirei a ti, ó Deus, porque és maior que tudo. Me mostra o caminho que cura as feridas, servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Juntos, unidos, aprendendo a amar, buscando a direção para o mundo transformar. Em frente, coragem, nosso Deus vai nos guiar, pois Ele é fiel, sempre vai nos amparar. Me mostra o caminho, seguirei seguro, servirei
até o fim da vida. Servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. Mais uma vez. Servirei a ti, ó Deus, até o fim da vida. O Espírito de Deus me revela o que é real, o que é certo, o engano me alerta sobre o mal. Eu confio no Senhor, meu Deus, meu Salvador. Eu confio no Senhor Jesus. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor Jesus. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor Jesus. O inimigo tem um plano, ele quer me seduzir com riquezas, vaidades que só pensa em destruir. Não me iludo, meu irmão, ajoelho em oração, pois nosso Deus merece adoração. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor Jesus. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor Jesus. Persevere e não desista, cuide do seu coração, pois em breve Cristo vem a salvação. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor Jesus. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor Jesus. Podemos sentar. Cantar mais um louvor que é agora para a ceia, né? Continuar. É momento de pensar e refletir no amor de Deus, no amor de Deus, e meditar com gratidão em tudo que Ele fez. Ao morrer na cruz por nós, na cruz por nós, a nossa dor, demonstrando seu amor, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso
amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus, nos deixou a sua paz, e a alegria de viver, cheio de esperança, pra podermos vencer. É momento de pensar, refletir no amor de Deus, amor de Deus, o amor que nos curou, o amor que nos salvou. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus, o nosso Senhor. O amor é Jesus, o libertador. O amor é Jesus. Posso? Bom dia, irmãos. Agora é o momento da ceia, vou fazer uma reflexão aqui, tudo bem? Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em 1 Coríntios 11, do 23 até o 29. Vamos lá. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Aqui refletimos, irmão, sobre o sacrifício de Jesus, certo? E fazemos isso para refletir também com consciência que temos que examinar cada um de nós, porque temos que fazer isso em memória dele, em memória do amor dele, certo? Porque ele não fez isso por si mesmo, ele fez isso por nós, certo? Não fez isso só por mim, por todos nós. E isso demonstra muito do amor dele. E temos que examinar cada um de nós, porque não podemos fazer isso apenas por nós, mas em memória dele, em memória do amor dele. E é isso que eu trouxe para refletir hoje, que quando vocês forem tomar a ceia, para vocês refletirem sobre isso, se vocês estão fazendo isso em memória de Jesus ou bebendo apenas por si mesmo, porque não foi um sacrifício em vão, não foi um sacrifício... É um sacrifício que temos que ser grato cada dia. E é isso, irmãos. Queria
chamar agora para uma oração. Pai amado, Pai querido, Pai, gostaria de agradecer por esse dia, pela chance de eu estar fazendo essa reflexão aqui para toda a igreja. E queria que todos refletissem aqui com consciência, Pai, para que todos tenham noção desse sacrifício que o Senhor deu ao seu Filho, com todo o amor do mundo. Foi a maior demonstração de amor que podia ter nessa terra. E temos que ter a noção, Pai, que nós somos imperfeitos, Pai, e o Senhor sacrificou aquele que era perfeito, que não tinha pecado, por nós, Pai. E não tem nada que possamos ser mais gratos do que isso. E gostaria de agradecer muito por isso, Pai, imensamente, do fundo do meu coração. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém, irmãos? Agora é o momento das ofertas. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Lucas 21, do 1 ao 4. Lucas 21, do 1 ao 4, que diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. E viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que lhe possuía para viver. Então, irmãos, aqui percebemos a respeito de quanto Jesus respeitou essa oferta da viúva, porque ela não ofertou apenas do que lhe sobrava, do que lhe faltava, mas ela também ofertou com amor.
E tenho certeza que foi um ato de fé dela, e é isso que eu chamo vocês para refletir, que a oferta é um ato de fé, mas eu peço que vocês que venham a ofertar não ofertem com um sentimento de pesar no coração, um sentimento de obrigação, mas um sentimento de gratidão. Que sejam gratos por Deus, que vocês não venham ofertar para pedir bênçãos, mas sim um ato de gratidão, porque Deus já fez muito por nós. E é isso que eu chamo vocês para refletir hoje, que ofertem com amor, basicamente. E é isso, irmãos. Venho chamar vocês agora para uma oração. Pai amado, Pai querido, Pai, nesse momento de oferta, Pai, para que todos que venham ofertar, Pai, venham ofertar com amor no coração, venham ofertar com gratidão e com muito amor ao Senhor, com muita noção do que o Senhor tenha feito por nós, que o Senhor nos abençoe todo dia, nos protege todo dia, Pai. Quero agradecer aqui também por esse momento, por toda a caminhada que fez chegar até aqui, apesar de eu estar muito nervoso. E eu quero agradecer, Pai, por esse momento de comunhão com os irmãos, por mais um domingo aqui na igreja, por mais um momento de culto, e que todos que estejam aqui sejam abençoados e sejam zelados pelo Senhor, Pai. É isso que eu te oro, muito grato, em nome de Jesus, amém. Vamos nos pôr de pé? Cantar mais um louvor, no momento da oferta, né? O deserto florescerá, a terra seca fecundará, e quem chorava se alegrará, e o que era morto viverá, no dia em que o Senhor os humildes irão reinar, e o semeador colherá. Então os surdos ouvirão, e até os mudos cantarão, quando o Senhor lhes der. Meu Deus, tu tens o poder que transforma nosso ser, de um deserto seco e estéril faz surgir verdes mais belos. Podemos sentar. Bom dia, irmãos. Paz de Cristo. É uma alegria nós revermos os irmãos, né? Eu sempre digo que o domingo é o dia mais alegre para mim, mais feliz.
que eu consigo olhar para os meus irmãos, reabastecer as energias espirituais, né? E começar a semana na presença do Senhor. Não existe nada mais importante. As crianças que quiserem ir para a salinha ali com as tias, podem se direcionar para lá. Os que não quiserem vão acompanhar conosco aqui a mensagem. Antes de começar, irmãos, a mensagem, eu queria pedir oração pelas crianças, né? A gente esteve no camp semana passada e hoje seria um momento que a gente ia passar um vídeo de gratidão para os irmãos, mas infelizmente deu um surto de influenza, de virose, e muitas crianças estão enfermas, né? Robson precisou levar a Estela ao médico, Marcelo precisou levar a Rebeca ao médico, os meus tomaram antibiótico a semana toda, e eu estou com a garganta doendo ainda, que as crianças graúdas também adoecem, viu? E aí chegamos, as miúdas e as graúdas. Eu estou com a voz um pouco ruim também. E hoje nem era a minha pregação, era Robson que ia trazer a mensagem, mas aí devido a essa urgência dele levar a Estela ao médico, a gente inverteu a ordem. E pela misericórdia de Deus estou aqui e peço aos irmãos também oração em prol disso. Então vamos orar pelas crianças, porque foi um momento muito especial, né? Eles gostaram bastante, foram 6 dias lá no camp. E aí nós chegamos no sábado, quase meia-noite, do sábado para o domingo. Aí no domingo não viemos ao culto e hoje seria um momento de agradecimento. Mas aí, como não estão todas aqui, a gente só vai agradecer quando tiver tudinho aqui. Tudo junto, não é? Em nome de Jesus, vamos orar por Estela, por Rebeca, pelos irmãos que estão enfermos, para que possam estar aqui no próximo domingo e a gente vai fazer esse momento de gratidão. Mas hoje, irmãos, eu, pela misericórdia de Deus, gostaria de refletir com os irmãos acerca de alguns versículos. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos, capítulo 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos ler apenas 2 versículos. Que nos dizem: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu convido os irmãos a uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos na tua presença nesta manhã, para juntos, Senhor, te adorarmos, te bendizermos e aprendermos mais sobre a tua palavra. Que o teu amor, que a tua misericórdia, que a tua graça, Senhor, se manifeste nesta manhã, que possamos sair daqui alimentados pela tua palavra e pelo teu evangelho. Abençoa aqueles que não puderam chegar até aqui, os que se encontram enfermos. Cura, Senhor, as enfermidades e concede uma oportunidade para que os teus servos possam estar aqui no próximo domingo. Permanece conosco, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. E aí na aula de hoje, né, nessa pregação de hoje, nós vamos dar continuidade aos ensinamentos que o apóstolo Paulo traz na carta dele aos Romanos. E aí esse capítulo 12... ele é um momento onde a epístola, ela muda o seu curso. Dos capítulos 1 a 11, nós temos ali vários ensinamentos acerca da salvação, da regeneração, da adoção, da nossa nova vida em Cristo, o que Cristo nos ensina através da sua morte e ressurreição. Só que eu posso me encher de teologia e não ter uma mudança prática da minha vida. Aqui no Nordeste a gente tem um ditado, né? Tem gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo. Já viram esse termo? Do início ao fim. Eu conheço uma pessoa que ele já leu a Bíblia várias vezes. E ele se ostenta disso. Ele diz, já li a Bíblia completa umas 5 vezes. Mas será que essa leitura completa da Bíblia, quando não aplicada à minha vida, surte efeito? O conhecimento em si, se ele não vier acompanhado de uma transformação de vida, ele é perdido. E aí o apóstolo Paulo vai dizer isso a partir do capítulo 12. Do capítulo 1 ao capítulo 11, os teólogos dizem que é a parte prática, a parte teórica. E a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo vai ensinar a parte prática. E aí eu disse aos irmãos que eram apenas 2 versículos. Mas esses 2 versículos, eles têm muitos ensinamentos para nós. Eu estava vendo uma pregação
E tem um pregador que eu gosto muito, que é John Piper. Ele fez 6 sermões, irmãos, sobre esses 2 versículos. 6 sermões. Eu não tenho esse conhecimento, nem tenho essa misericórdia toda, não, mas a gente vai tentar entender um pouquinho aqui do que o apóstolo Paulo queria nos dizer. Então, no capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo ele começa ali com um termo, né? Portanto, que a gente chama de conjunção na língua portuguesa. Uma conjunção. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Primeiro ponto aqui, muito importante a gente observar, é que o apóstolo Paulo ele não utilizou-se de legalismo, ele não se utilizou de imposição, ele se utilizou de pedido. O que é rogar? Se a gente for parar para refletir, rogar é um pedido intenso. Quando a gente está com uma necessidade muito grande, a gente roga a Deus pelas nossas necessidades. Então o apóstolo Paulo ele começa a rogar à igreja. Irmãos, eu estou pedindo a vocês. O quê? Primeiro, que se ofereçam em sacrifício vivo. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, a gente percebe que na lei judaica existiam os atos sacrificiais. Os sumos sacerdotes, eles iam ali anualmente, uma vez ao ano, por toda a nação, em alguns momentos específicos. Eram sacrifícios menores, e ali eles imolavam o cordeiro, levavam ao altar, queimavam lá no altar, pegavam cinza, aspergia. Então o apóstolo Paulo faz uma comparação. Assim como os animais do Antigo Testamento, do Antigo Pacto, da Antiga Aliança, eles eram sacrificados a Deus, ofereçam os corpos de vocês também. Se sacrifiquem a Deus. Aquilo que vocês aprenderam do capítulo 1 ao capítulo 11, não deixe só ficar aqui no nosso intelecto, não. Desça para o coração. Façam com que esses atos ali aprendidos se transformem em prática na vida de vocês. Que vocês se apresentem a Deus como um sacrifício vivo. A gente lembra muito daquela passagem de Abraão, quando Deus vai testar a fé de Abraão ali e pede o filho dele como sacrifício. E ali é uma passagem bastante conhecida, e Deus ele estimula ali Abraão a testar a fé e dizer: oferece seu filho como sacrifício. E o apóstolo Paulo está fazendo a mesma coisa, ele está pedindo, ele está rogando para que nós cristãos, que fomos salvos, regenerados, transformados, possamos nos oferecer como sacrifício a Deus. E aí ele continua dizendo o seguinte: esse é o culto racional de vocês. E aí eu estava estudando aqui esse versículo 1, e no original, esse termo aí, racional, parece algo de intelecto, de racionalidade. Aquilo que é racional é aquilo que eu penso em fazer. Aquilo que é irracional é aquilo que eu não penso em fazer. Mas vai muito além. No original grego, ele diz que seria uma forma de vida. Esse culto racional não é a gente sentar aqui no domingo de manhã e dizer: eu vim para a igreja, eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou sentado, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, eu estou cantando. Não é isso. O culto racional é uma vida com o intelecto baseado na vontade de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vem para a igreja de manhã no domingo e aqui dentro eu sou cristão. Mas será que durante a minha semana eu penso em Cristo, eu me consagro, eu tenho uma vida de comunhão? Porque o nosso culto racional é isso que o original grego diz. O culto racional de vocês é uma vida transformada, uma vida modelada conforme a vontade de Deus. E não é só os domingos, é na segunda comprando pão na padaria, é na terça-feira fazendo meu trabalho na oficina, é na quarta-feira dando aula na escola, é na quinta-feira as irmãs fazendo uma atividade em casa, cumprimentando a vizinha. Então, isso é o nosso culto racional. A nossa vida precisa ser moldada conforme a vontade de Deus. A nossa vida precisa refletir aquilo que Deus nos ensinou. E aí o apóstolo Paulo ele continua dizendo aqui a nós, no versículo 2, ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Amoldar, irmãos, é tentar caber onde não se cabe. Vamos supor que a irmã Cleide, ela foi ao shopping com o Zé Ricardo. Zé Ricardo disse: Cleide, escolha o sapato mais bonito que você quiser, que eu vou pagar. Receba, irmã. E aí Cleide, ela utiliza, 37. Vamos supor que Cleide calça 37. Só que Cleide chegou na loja e encontrou o sapato 35. Mas ela queria, porque queria aquele sapato que combinava com a roupa dela. Aí Cleide leva o sapato para casa: eu vou usar esse sapato. E Cleide começa a colocar o pé dentro do sapato, para tentar amoldar o pé dela ao tamanho do sapato.
No momento inicial, possa ser até que ela consiga. Mas se ela começar a transitar na rua com esse sapato, ela vai chegar em casa com os pés com bolhas, vai criar problema no pé, pode prejudicar ali a pisada dela. Os ortopedistas dizem isso. Então, se Cleide for tentar moldar o pé dela, um exemplo, que é 37, a um sapato 35, irmãos, não vai dar certo. Então, o apóstolo Paulo diz aos irmãos, não se amoldem ao padrão deste mundo. Nós que somos cristãos, não somos melhores do que ninguém. Pela misericórdia de Deus, nós fomos alcançados. Mas nós precisamos ter um padrão de vida moral diferente deste mundo. Então o apóstolo Paulo diz, rogo aos irmãos, que além de vocês apresentarem o corpo de vocês como um sacrifício vivo, não se amoldem ao padrão deste mundo. E aí eu convido os irmãos a lermos segunda carta de João, capítulo 2, versículos do 15 ao 17. Segunda João, Primeira João capítulo 2. Segunda João só tem um capítulo só. 1 João, capítulo 2. Versículos do 15 ao 17, que nos diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando nós ouvimos a palavra mundo, deixa eu voltar para o texto original para a gente continuar aqui. Quando a gente ouve essa palavra mundo, o apóstolo Paulo não está se referindo ao globo terra, ao cosmos, ao mundo físico. Amar o mundo físico tem que amar mesmo, amar a natureza, aquilo que Deus criou. Mas quando a Bíblia fala aqui sobre o termo mundo, ele fala sobre o sistema que vigora na sociedade. Irmãos, se a gente olhar a sociedade hoje, a gente percebe que a moral ela está cada vez mais escassa. Que a bondade cada vez mais escassa. Que a verdade, irmãos, quase não ocorre. Que a integridade a gente não encontra mais. A honestidade está virando até motivo de matéria de jornal. Eu vi esses dias o rapaz que encontrou algo e foi devolver ao dono. E fizeram uma reportagem parabenizando a atitude dele. Veja, irmãos, isso é a coisa mais natural do mundo. Não deveria ser? Se eu estou aqui no culto, eu encontro uma carteira aqui dos meus irmãos. Eu preciso mostrar na TV que eu encontrei a carteira e devolver ao dono? Deveria ser a atitude mais esperada de qualquer pessoa que tem um mínimo de dignidade. Mas o mundo está tão difícil que até quando a gente encontra uma situação dessa, vira notícia na TV. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte: não ameis o mundo. Né? O apóstolo João e o apóstolo Paulo diz aqui, né? No versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo. Não é esperado que nós, como cristãos, nos amoldemos ao mundo. O mundo, principalmente aqui no Brasil, a gente tem um jeitinho brasileiro. Não é? Até tem a fama, o jeitinho brasileiro, de querer se dar bem sobre todo mundo, de querer passar na frente da fila do outro, de querer tomar uma atitude que prejudique o outro, mas que não prejudique a si. Então, esse padrão que o mundo tem, nós, como cristãos, não devemos ter. Nós temos que buscar ter um padrão moral semelhante ao de Cristo, que ama, que perdoa, que demonstra amor ao próximo, que estende a mão. Então, o nosso padrão moral precisa ser semelhante ao de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo enfatiza aqui, né? Não se amoldem ao padrão desse mundo. Nós não vamos fazer como a irmã Cleide, que tentou colocar o pé dela no sapato que não conseguia, né? No exemplo que eu trouxe. Então, se eu sou cristão, há lugares que não me cabem. Há atitudes que eu não devo tomar. Há palavras que eu não devo falar. Há ações que eu não devo fazer. Então, o apóstolo Paulo ele roga isso da gente. Agora que vocês estão, né, como nova criatura em Cristo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Vivam uma vida que glorifique, que dignifique o nome de Deus. E aí ele continua dizendo o seguinte: quando a gente não se amolda ao padrão desse mundo, a gente consegue fazer algo que é uma transformação.
Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós descemos as águas do batismo, quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós tivemos a nossa vida transformada. E essa transformação, no grego, tem uma palavra bem diferente, chamada metanoia. Meta vem de metamorfose, mudança. E nós quer dizer mente. A mente do cristão, ela sofre uma metamorfose. Ele sofreu uma metanoia. Eu vou dar um exemplo. Já viram aquelas pessoas que dizem assim, eu sou cristã agora. E nós não temos o papel de julgar ninguém, esse não é o nosso papel. Mas a Bíblia diz que a gente conhece as árvores pelo fruto. Não é verdade? Então é muito comum aqueles artistas que vivem uma vida bem, desregrada. Agora eu sou da igreja, sou cristão, sou evangélico. Mas a vida dele demonstra isso. As ações dele ou dela demonstram isso. Então houve ali uma tentativa de estar no meio cristão, mas a mente dele não foi transformada. Ele foi convencido e não convertido. Porque a conversão quer dizer mudança. Eu tinha uma vida e eu aceito a Cristo, eu passo a viver uma vida diferente, eu mudo a minha rota. Eu me converti. Mas quando a gente não tem essa conversão, a gente vai estar no meio cristão, mas não vai ter uma vida que dignifique a Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, quando a gente não se amolda ao padrão desse mundo, nós somos transformados. Transformados pelo quê? Pela renovação da sua mente. Então a gente sofre essa metanoia, essa metamorfose da mente. É quando alguém chega para Zé e diz assim, Zé, tem um carro ali para tu pintar, de um colega meu, eu te indiquei ele. Tu cobra ele R$500, mas o serviço é 300. 200 a gente racha. Um cristão verdadeiro vai fazer algo como essa? O sangue pode dar na canela, né, Zé? Mas se for 300, é 300. Porque Deus vai abençoar nos 300. Mas as pessoas do mundo, o padrão do mundo é esse. Diz, tu vem aí com serviço, Marco, fazer um frete ali. Eu disse que era R$100 para tu fazer uma viagem com os irmãos ali. Mas tu cobra 150 e tu pega 50 para a gente. O mundo prega isso. Infelizmente, é esse o padrão do mundo. E aí, quando nós nos tornamos cristãos, a nossa mente, irmãos, tem que ser transformada, tem que ser renovada. Nós temos que passar a pensar como Cristo pensa, como Cristo age. Por quê? Porque o nosso objetivo é glorificar a Deus através das nossas vidas. E quando a gente tem essa vida transformada, o apóstolo Paulo vai dizer aqui qual é a consequência disso. Ele diz, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque nós, irmãos, estamos servindo ao Senhor para termos uma vida plena em Cristo. Não uma vida plena como o mundo diz, porque o mundo também tem os seus padrões aí e acham que a teologia da prosperidade tem que ser muito rico. Não é isso não. Mas é ter uma vida plena em Cristo, uma vida boa em Cristo, uma vida agradável em Cristo. E isso a gente só consegue quando a gente tem a nossa mente transformada, quando a gente passa a viver conforme a vontade de Deus. Quando a gente passa a projetar no mundo e as pessoas nos veem, fulano é um cristão mesmo. Não é a aparência dele não, mas são os atos dele. É a forma como ele fala, é a forma como ele se porta, é a forma como ele negocia. Porque o mundo precisa ver Cristo em nós. Então é isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui nesses 2 versículos, que parecem tão pouco, mas nos ensinam muito. E aí eu convido os irmãos a lermos também Efésios, capítulo 4, 23, que o apóstolo Paulo vai trazer uma mensagem semelhante a essa. Efésios 4, 23. Opa. Isso. Efésios 4, 23. Não. 4, 22. Isso, desculpa. Que ele nos diz aqui, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos. Isso mesmo, 23 agora. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, mais uma vez, coadunando o que está escrito lá em Romanos, o apóstolo Paulo convida a igreja em Éfeso a ter uma vida transformada, a se revestir desse novo homem, a deixar de fora aquele padrão do mundo
que para nós cristãos não é aceitável. O mundo, irmãos, ele vai na contramão da igreja. A gente percebe que há hoje no mundo uma carência moral. Não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. As pessoas fluem, né, nas suas decisões. Nós, como cristãos, temos um padrão a ser seguido, que é o padrão de Cristo. O mundo pode até pensar diferente. O mundo pode tentar se sobrevalecer sobre o outro. Tentar enganar, tentar usurpar. Mas nós não, nós temos que nos revestirmos desse novo homem. Como ele diz aqui, ó. E o que é que ele vai fazer se a gente se revestir dele? Nós teremos ali, ó, o nosso modo de pensar transformados. E vamos viver semelhantes a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quando a gente fala de verdade para o mundo hoje, parece uma coisa assim, né? Um absurdo. O pessoal diz assim, meu corpo, minhas regras. Eu faço aquilo que me dá prazer. Já viram o pessoal falando isso no mundo? Irmão, eu sou assim, viu? Se não der certo, a fila anda. Porque o padrão do mundo é um padrão que vai contra a palavra de Deus. É igual, tem até um termo na Bíblia, na Escritura, que diz que é como se fosse um cavalo que não tem adestramento. E ele vai para qualquer lugar. Não tem um padrão. Quando nós nos tornamos cristãos, nós passamos a ter o padrão de Cristo. Nós vamos ter essa forma de revestimento para ser semelhante a Deus. E aí, para finalizar, eu convido os irmãos a lermos também Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Colossenses 3, 10. Onde o apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo a outra igreja, faz essa mesma petição. E diz: e se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. O apóstolo Paulo, vamos ler o 9 para entender melhor. Ele diz, não minta uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Então o apóstolo Paulo, escrevendo a outra igreja, a igreja de Colossos, ele vai dizer a mesma coisa. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Revistam-se de Deus, a imagem de Cristo Jesus. Nós precisamos, irmãos, em amor, buscar, na misericórdia de Deus, esse revestimento. Porque se a gente tem uma teologia, mas não tem uma vida prática, eu me torno incoerente. Porque quando a minha conduta não está em ligação com aquilo que eu prego, são palavras ao vento. Tem um ditado do mundo que diz assim: o conselho influencia, mas o exemplo arrasta. Não é verdade? Às vezes a gente olha para alguém assim e a pessoa não precisa nem abrir a boca. A gente sabe que é um cristão. Porque a vida dele é uma vida que demonstra Cristo. Nós somos os estandartes de Deus nessa sociedade corrompida. Tem igrejas, denominações que fazem aqueles cultos públicos, né? Levam o microfone, levam a caixa de som. Amém. Estão pregando. Mas nós podemos pregar com a nossa própria vida. Às vezes no meu ambiente de trabalho, na minha rua, no meu condomínio, na feira, a minha vida, as minhas ações vão falar mais do que 1000 palavras. Agostinho dizia o seguinte: pregue com a sua vida. Se necessário, fale. Porque a nossa vida é uma pregação. Nós somos embaixadores do reino. Nós estamos aqui neste mundo para demonstrar Cristo. É alguém chegar para você e dizer: rapaz, a atitude desse irmão aqui, dessa pessoa aqui, viu? É diferente. Então é isso que o apóstolo Paulo fala. Então, voltando lá para o capítulo 12 de Romanos, para a gente concluir, que nós possamos entender, irmãos, que nós não estamos agora em Cristo para viver a vida que nós tínhamos antes, para viver aquilo que o nosso coração quer. Né? Eu sigo o meu coração. A Escritura diz que o coração do homem é enganoso. Se nós formos seguir o nosso coração, irmão, só Deus sabe onde é que eu estava nesse momento. Porque todos nós temos uma natureza pecaminosa, uma natureza que é carnal, que é inclinada para as coisas deste mundo. Não é verdade? Então nós temos que seguir aquilo que Cristo espera de nós. Seguir a sua Escritura, o seu amor, a sua misericórdia. Porque se eu for seguir o meu coração, irmãos, meu coração é enganoso. Então,
Ele nos ensina e nos convida nessa manhã, não por obrigação, não por legalismo, mas pelas misericórdias de Deus, que possamos agora viver uma vida que seja um sacrifício vivo, agradável a Deus, e que nós possamos, irmãos, não nos amoldarmos conforme este mundo, mas que nós possamos mostrar o exemplo de Cristo. E que Deus abençoe a gente. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estarmos aqui nesta manhã, Senhor, te adorando, te bendizendo, em comunhão, aprendendo a tua santa palavra, Senhor. Nos ajuda, através da tua graça, da tua misericórdia, a servirmos ao Senhor com alegria. Que possamos ter um padrão, Senhor, de Cristo na nossa vida. Que possamos entender que nós fomos alcançados pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela sua entrega, e que através da morte e ressurreição de Cristo, o Senhor nos concedeu uma nova vida. E que essa nova vida que hoje nós temos em Cristo não seja para o nosso bel prazer, para os nossos desejos, mas que sejam para glorificar o teu santo nome. Nos ajuda, nos dê misericórdia, nos levanta das nossas quedas, nos ajuda das nossas falhas, para que possamos andar, Senhor, e crescer no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Abençoa todos nós, em nome de Jesus te pedimos e já te agradecemos. Amém. Vamos nos pôr de pé? Vamos cantar mais um louvor. O amor de Deus nos ensina, o amor de Deus nos transforma, o amor de Deus nos anima e nos renova. Quero ser semelhante a Jesus, imitar seu amor e viver feliz, feliz. Jesus, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, laia. O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus nos consola, o amor de Deus nos constrange. Sei que não existe nenhum outro igual. Quero ser um filho fiel, espalhar a esperança, seguir cantando, cantando. Filho de Deus, louvemos ao Senhor, que nos chamou pra sua luz. Filho de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. Laia, laia, la, laia, laia, la, laia, laia, la, laia, laia. Só um aviso rapidinho, o Encontro das Mulheres mudou de dia 8 para o dia 12, por causa do Dia dos Pais. E 22, desculpe. Eu pensei uma coisa e falei outra.
Mudou do dia 8 para o dia 22 e no dia 26/9, que também é um sábado, a gente vai organizar um jantar para os solteiros aqui. O Cleide está organizando, a gente vai convidar uns casados para a gente servir os solteiros. Temos o lanche da nova geração hoje, que é pão pizza. E o nosso culto está encerrado. Tenhamos um ótimo convívio.